Os primeiros satélites artificiais foram considerados os primeiros passos dados pelo homem no reino do espaço sideral. Foram os progressos iniciais da conquista do espaço. Bancas de jornais, livrarias e bibliotecas estão cheias de livros que mostram panoramas desse reino. Nesses livros, fala-se de gigantescas estações espaciais tripuladas por homens, cidades inteiras que giram pelo espaço. As viagens à Lua e aos outros planetas, a conquista da nossa galáxia e a exploração de outros sistemas planetários idênticos ao nosso são temas que começam a tornar-se familiares. Estas aventuras do espaço, evidentemente, não passam de simples narrativas de ficção. Na realidade, são meras histórias de cowboys vividas no cenário das galáxias e do espaço interplanetário. Mas, além desta, existem também a literatura técnica sobre os problemas do espaço, escrita por engenheiros e especialistas no assunto. Nos últimos anos, os governos e as indústrias de diversos países têm se preocupado bastante com os problemas do espaço. Fundaram departamentos de pesquisa, onde engenheiros e cientistas trabalham em questões de astronáutica e em problemas de medicina espacial. Dos esforços destes homens resultou um panorama inteiramente novo acerca das possibilidades proporcionadas pelos voos espaciais. O homem já conseguiu construir um tipo de nave espacial para as suas primeiras viagens. Já não restam dúvidas que os problemas básicos dos voos interplanetários poderão ser resolvidos, de uma maneira ou de outra, dentro de 10 a 30 anos. Portanto, já podemos perguntar a nós próprios qual será a futura missão do homem no espaço. Os livros de ficção científica têm feito muito para educar, mas também têm contribuído para confundir a opinião pública acerca dos verdadeiros objetivos das operações espaciais. Embora os jornais relatem os esforços levados a efeito nesse sentido pelos Estados Unidos e pela Rússia, muitas vezes deturpam o verdadeiro significado das notícias. Com a imaginação povoada pelos sucessos ultimamente obtidos, o público acredita facilmente em falsas promessas sobre a exploração e povoamento de outros planetas, e até mesmo na possibilidade de se alcançarem outras estrelas. Mas já é tempo de se pôr um ponto final nessas conjecturas. Vejamos o caso dos planetas, por exemplo. Desde o tempo de Galileu e do seu rudimentar telescópio, com um poder de ampliação de 30 vezes, os astrônomos têm acumulado elementos pormenorizados sobre as constituições química e física dos mundos mais parecidos com o nosso, e que fazem parte do nosso sistema solar. Muitas coisas ainda são desconhecidas, mas já podemos afirmar, com relativa certeza, que nenhum dos planetas mais próximos de nós apresenta algo que possa ser considerado de grande interesse prático. Avaliadas pelos conhecimentos que possuímos atualmente, as recompensas, quer científicas, quer econômicas, que têm resultado da exploração interplanetária em larga escala, não justificam de maneira nenhuma as despesas feitas pelo tesouro público e o talento científico que nelas se tem desperdiçado. Vendo as coisas à luz das previsões, tais projetos só podem ser encarados como um meio de consolidar o prestígio internacional. Importantes descobertas científicas foram feitas no passado, por meio de corajosas explorações no reino do desconhecido. Pela mesma razão, os homens que se estão dedicando à exploração espacial em larga escala são muitas vezes acusados de estarem dificultando o progresso das outras ciências. Além disso, o preço dessas aventuras espaciais, quer em dinheiro, quer em talento científico, deve ser avaliado em relação aos benefícios que podem ser obtidos no futuro. Antigamente,
O reino do desconhecido podia ser explorado por um preço relativamente módico. Os instrumentos usados por Faraday para descobrir a indução eletromagnética podiam ser facilmente comprados com meia dúzia de cruzeiros. À primeira vista, parece que os nossos antepassados fizeram todas as experiências baratas que havia para fazer e deixaram as mais caras para nós. Isto, até certo ponto, é verdadeiro, no que se refere à exploração planetária. Pelo que já conhecemos sobre os planetas, podemos dizer que a sua exploração, feita diretamente pelo homem, não irá provavelmente resultar em descobertas revolucionárias, como aquelas que, noutros tempos, alteraram o curso da história da humanidade. Falando uma linguagem acessível, podemos dizer que existem apenas 2 tipos de corpos realmente importantes no sistema solar: o Sol, que serve de estabilizador do sistema e de fonte de energia, e a Terra, que oferece condições particularmente favoráveis à vida. A exploração dos planetas é, portanto, uma questão de interesse secundário. Embora os outros planetas e até mesmo as estrelas possam vir a ser alvo de futuras explorações feitas pelo homem, a importância que se está dando aos voos espaciais não merece o interesse que se lhe tem dedicado. Tão fabulosos gastos de dinheiro e de esforço intelectual, se fossem empregados em outras necessidades humanas, como por exemplo a educação, a ajuda técnica aos países subdesenvolvidos e a conservação das fontes de riqueza do nosso planeta, trariam resultados práticos imediatos e um gênero de prestígio internacional que seria mais aplaudido que o prestígio baseado em sensacionalismos. Apesar de tudo, para aquém das fronteiras do espaço, temos um longo futuro à nossa frente. Nos anos vindouros, os principais objetivos dos voos espaciais deverão ser conduzidos no sentido de investigar o que se passa no nosso próprio planeta. Muitas missões de interesse prático poderão ser conseguidas pelos satélites artificiais, missões que serão da maior importância para o progresso técnico da nossa civilização. Consideremos, como exemplo, o caso da televisão. Na televisão, a imagem e o som são transmitidos com o auxílio de ondas que se propagam quase pelo mesmo processo que os raios de luz. As ondas de televisão não podem ser transmitidas diretamente numa linha paralela à curvatura da Terra. Deste modo, os sinais emitidos por uma estação de televisão têm um alcance muito limitado. Para abranger uma área mais extensa, uma cadeia de emissoras de televisão precisa colocar estações intermediárias em pontos estratégicos, de modo que os sinais recebidos da estação central possam ser ampliados e retransmitidos. Hoje em dia, estas estações intermediárias são colocadas no solo. No futuro, serão instaladas em pleno espaço. Não é muito difícil conseguir que um sinal de rádio seja refletido por um satélite, de modo que possa ser retransmitido para um ponto colocado na superfície da Terra, bastante afastado da estação que o transmitiu. Um sistema de comunicações intercontinentais, pela televisão, pode ser instalado utilizando-se uma série de satélites colocados em órbitas predeterminadas. Na realidade, pode-se conseguir que um satélite fique pairando no espaço continuamente e que fique sempre acima do horizonte de um determinado lugar. O processo de conseguir isto é colocá-lo em órbita a 35.700 km acima da superfície da Terra. A esta altitude, leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do planeta. Se considerarmos que o satélite está girando sobre o Equador e se desloca para leste, ele aparecerá no céu como se estivesse parado, uma vez que o movimento de rotação da Terra, que também dura 24 horas, coincide exatamente com o movimento do satélite em sua órbita. Diversos satélites destes
colocados estrategicamente ao longo do Equador, poderão constituir, na verdade, estações fixas de retransmissão. Podem receber um sinal emitido de terra, ampliá-lo e transmiti-lo de novo para um novo ponto localizado a muitos quilômetros de distância, na superfície da Terra. Uma cadeia de estações de televisão que abrange o mundo inteiro pode ser instalada por esse sistema. Em dezembro de 1960, uma companhia de aviação da Califórnia e uma companhia de telefones da costa leste dos Estados Unidos anunciaram planos para a construção de satélites de comunicações que utilizavam sistemas de televisão e de telefones e cujos serviços seriam postos à disposição da indústria particular e do comércio em geral. Com a forma de um tronco de cone e medindo apenas cerca de 75 centímetros de diâmetro, um satélite de retransmissão daquele tipo pesa apenas 14,5 kg. No entanto, poderá fazer um serviço de transmissões diretas de programas de televisão intercontinentais e poderá substituir as funções de centenas de linhas telefônicas transoceânicas. Nas futuras chamadas telefônicas internacionais, podemos falar de um continente para o outro, enviando primeiro a nossa voz para o espaço e fazendo-a voltar de novo para a Terra, até alcançar o telefone do nosso interlocutor, que está no outro hemisfério. Satélites enormes do tipo Tiros levam a bordo câmeras de televisão, um transmissor em miniatura e pilhas, que funcionam com energia solar e que fornecem energia aos outros instrumentos. Os sinais provindos desses olhos eletrônicos, colocados no espaço, podem ser captados nos canais de nossos aparelhos de televisão, e deste modo o panorama do universo, tal como é visto do espaço sideral, pode chegar até nossas casas. E poderemos então ver o nosso próprio planeta flutuando serenamente no espaço. A câmara de televisão pode ser construída de modo a funcionar como um telescópio de exploração, podendo localizar navios e aviões. Isto será o início de uma nova era no controle do tráfego transoceânico. Poderão ser detectados incêndios em florestas e os icebergs serão localizados em suas rotas. Quando se encaminham para as águas mais quentes. Há muitas coisas na face do nosso planeta que precisam ser observadas, e a civilização moderna será favorecida com muitos benefícios proporcionados pelos olhos perspicazes de um satélite. Que devemos dizer dos benefícios que se podem esperar dos voos espaciais tripulados por homens? Hoje em dia, podemos dizer que o homem provavelmente terá muitas possibilidades de se adaptar às condições do espaço. Pode ser que realmente tenha dificuldade em viver no espaço, durante dias, semanas ou meses, instalado a bordo de uma gigantesca estação espacial, mas tal exigência talvez não seja necessária. Já se conseguiram incalculáveis progressos no aperfeiçoamento de instrumentos automáticos que fazem praticamente tudo. Existem robôs inteligentes e cientificamente perfeitos que ultrapassam o homem em sensibilidade, segurança e velocidade de execução em qualquer tarefa. Um satélite que transporta uma carga útil de, digamos, 450 quilos pode conter uma boa quantidade de instrumentos que provavelmente serão suficientes para fazer o serviço muito melhor do que um homem, ao passo que este precisaria pelo menos de um peso idêntico de instrumentos, só para manter as suas condições de sobrevivência. Colocar um homem no espaço é apenas um golpe de sensacionalismo. O homem nunca será mais perfeito do que os instrumentos. Na realidade, é sempre mais imperfeito. Estas palavras são do Dr. Vannevar Bush, que durante a guerra foi diretor do Departamento de Pesquisa Científica e que atualmente é o presidente do Conselho de Administração
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foram pronunciadas por ele numa reunião do Comitê de Ciência e Astronáutica em 1960. Há coisas mais importantes a fazer que entregarmos-nos a sensacionalismos. Até agora, o povo norte-americano ainda não compreendeu bem o problema, e nós, neste país, temos a mania de correr atrás de qualquer coisa nova que aparece. Eu não duvido, absolutamente, da importância de se mostrar ao mundo o valor da nossa capacidade. Nem duvido do efeito moral dos acontecimentos espetaculares, mas o barulho que a propaganda vem fazendo acerca de vários aspectos dos programas de exploração espacial deixa-me completamente confundido. Evidentemente que, antes de mais, é o homem quem constrói os engenhos espaciais e quem os faz funcionar. Os instrumentos de satélite de 450 quilos têm de ser fabricados e meticulosamente reajustados às diferentes funções, e é aqui que o homem entra em ação. De vez em quando, um homem poderá ser colocado em órbita, a bordo de uma nave espacial, a fim de proporcionar assistência aos instrumentos que construiu e colocou no espaço, e para os quais não constitui problema vaguear lá por cima durante anos seguidos. Um voo pelo espaço deve ser, pelo menos, tão extenuante como uma missão de reconhecimento de longo alcance num moderno avião militar. Depois de 30 horas no ar, o homem já está mais que desejoso por dormir um bom sono. Nos voos espaciais as coisas não se apresentam mais otimistas. As viagens pelo espaço, tripuladas por homens, provavelmente ainda serão por muito tempo praticadas como simples missões de aviação comum, cuja duração não deverá exceder de um dia. Mas uma viagem com a duração de um dia já é bastante longa, principalmente para um satélite onde se torna necessária a presença das mãos e do cérebro de um homem, que precisa tomar decisões absolutamente exatas. Quando os instrumentos dos voos espaciais já estiverem bem aperfeiçoados, estaremos em condições de tentar resolver um dos mais importantes e mais promissores programas do espaço, que está ao alcance da nossa exploração. O controle das condições do tempo e do clima. Controlar significa muito mais que a simples observação meteorológica feita pelos satélites. Domesticar a atmosfera será uma das mais importantes tarefas da história da humanidade. Vejamos o que as condições climáticas podem representar para o homem. Em 1955, o terrível trio de furacões Connie, Diane e Ione mataram mais de 250 pessoas e deixaram na sua passagem um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. Há alguns anos, impiedosas tempestades investiram contra os diques da Holanda e rebentaram-nos. Cidades, aldeias e milhares de hectares de terras cultiváveis ficaram arruinadas, em virtude das inundações de água salgada. Catástrofes desta natureza podem ser mencionadas às centenas. Embora os homens se considerem donos do planeta, todos sabemos que a atmosfera ainda continua indomável. Todos os anos, tornados, furacões, inundações, secas e tempestades de granizo cobram pesadas taxas, tanto em vidas humanas como em miséria e em prejuízos materiais. E diariamente, todos nós estamos à mercê das inclemências do tempo e verificamos seus efeitos em nossa vida cotidiana, quer no setor industrial, comercial, artístico e científico, quer nos nossos afazeres particulares. Muito pouco podemos fazer com nossos escassos conhecimentos. Na melhor das hipóteses, podemos fazer um esforço para prever o que é que a atmosfera nos está reservando. Mas, quer a previsão saia certa ou errada, os elementos da natureza atuarão à vontade e fustigarão o homem a seu bel prazer.
Alcançar um controle absoluto sobre a atmosfera rebelde é uma empresa que se afigura quase milagrosa, mas que pode ser realizada. Somente a nossa falta de conhecimentos científicos adequados é que impede que dominemos as condições atmosféricas. Uma das leis básicas das ciências aplicadas diz que não pode haver qualquer controle se não existir um perfeito conhecimento da matéria. Para que se possam conseguir maiores progressos, no sentido de obter um controle do tempo, é necessário que tenhamos um conhecimento mais perfeito do comportamento da atmosfera. A atmosfera é um imenso invólucro de gases que cobre completamente toda a Terra. Está constantemente em movimento, mas esses movimentos não impedem que ela continue um todo inseparável, que abrange o mundo inteiro. As zonas castigadas por tempestades e as zonas de calmarias, as correntes aéreas e as massas de ar não têm limites fixos nem demarcados. Movem-se livremente sem respeitar as fronteiras dos países, traçadas pelo homem. Apesar dos progressos da meteorologia, esses fenômenos climáticos ainda são observados apenas superficialmente. Não há estações meteorológicas suficientes para observar a atividade global da atmosfera, que se estende interligada pelo mundo inteiro. O mapa das estações meteorológicas existentes em todo o mundo mostra que elas estão densamente concentradas nos países civilizados do hemisfério norte. Escasseiam-se nitidamente na região dos polos, na zona equatorial e no hemisfério sul. As observações regulares do tempo praticamente não existem em extensas zonas dos oceanos, que estão fora das rotas normais dos navios, ou fora das rotas aéreas. Dificilmente se sabe alguma coisa acerca da atmosfera, que cobre o círculo polar antártico, e da orla circular marítima que fica ao norte dele. Atualmente estamos obtendo elementos que apenas constituem peças isoladas do grande quadro geral. Um meteorologista pode recolher uma quantidade de informações valiosas em relação a uma determinada estação meteorológica: temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, teto de nuvens e precipitação pluviométrica. Mas esta estação representa apenas uma minúscula cabeça de alfinete no globo terrestre, e o meteorologista fica com uma visão muito reduzida do cenário, que está mais para além. Se os elementos de várias estações são reunidos e coordenados por uma estação central, já se pode desenhar um esboço mais completo, mas a visão do conjunto continua ainda faltando. O que a ciência meteorológica precisa é de uma visão panorâmica de 360 graus, que abranja toda a atmosfera, uma vista geral e simultânea de todo o planeta, isto é, uma vista tirada do espaço. O meteorologista não precisa estar colocado no espaço para ver o panorama com seus próprios olhos. Os satélites fazem esse trabalho por ele. A fabulosa série de satélites do tipo TIROS já proporcionou perspectivas bastante promissoras neste campo de pesquisas. Estes satélites são talvez os mais úteis e os mais práticos de todos quantos se produziram até agora. O nome TIROS provém das iniciais das palavras inglesas satélites de observação por televisão e raios infravermelhos. São construídos especialmente para a observação das condições do tempo no mundo inteiro. Estes satélites, que transportam inúmeros instrumentos, pesam 126 quilos e são alimentados por 9.260 baterias de energia solar, que cobrem completamente toda a superfície curva do satélite, cuja forma é a de um cilindro achatado. Cada satélite está equipado com 2 câmeras de televisão, uma com uma lente grande angular e outra com teleobjetiva. Quando as câmeras apontam diretamente para a Terra, cada imagem da grande angular abrange aproximadamente 1.920 km²,
enquanto a teleobjetiva amplia as imagens 100 vezes. As imagens são registradas em videotape e transmitidas para a Terra, de acordo com um sinal de rádio que os satélites recebem das estações da Califórnia e de Nova Jersey. Além disso, os satélites TIROS estão equipados com 5 detectores de radiações infravermelhas, que medem as quantidades destas radiações libertadas pela Terra, em diversos pontos do solo e da atmosfera. Entre o dia 1º de abril de 1960, quando foi colocado em órbita, e o dia 17 de junho de 1960, quando o transmissor falhou, o primeiro satélite TIROS transmitiu aproximadamente 23 mil fotografias de nuvens, captadas do espaço, das quais mais de 60% foram excelentes. Os resultados obtidos até agora são bastante promissores, tanto no que diz respeito ao aperfeiçoamento das técnicas de previsão do tempo, como para o fornecimento de informações climáticas de importância vital em situações de emergência. Certa vez, esta estação meteorológica do espaço mostrou certos tipos de nuvens no mar das Caraíbas, que não estavam de acordo com o aviso de tempestade que havia sido anteriormente lançado pelo Serviço Meteorológico. Depois de se compararem de novo estas informações vindas do espaço com as condições climáticas da região, o aviso de tempestade foi cancelado. De outra vez, o satélite anunciou a formação de nuvens de um tipo muito pouco comum. 2 horas mais tarde, nascia um tornado nessa região. Não restam dúvidas que estes admiráveis colaboradores da meteorologia revolucionarão completamente as previsões do tempo nos próximos 10 anos. Os satélites TIROS marcam apenas o início da campanha. Os enormes satélites meteorológicos do futuro reunirão grande quantidade de elementos do mundo inteiro, elementos pelos quais se pode prever com exatidão o comportamento da atmosfera em determinadas regiões. Esta será a primeira fase da operação de controle do tempo, tornar a meteorologia e climatologia 2 ciências nas quais se possa ter confiança. Grandes computadores eletrônicos nos quais serão introduzidos os elementos colhidos pelos satélites fornecerão mapas meteorológicos muito antecipados, com previsões de chuva e de bom tempo, ou de altas e baixas temperaturas, para cada lugar da Terra e com bastante antecedência. Muitas atividades importantes da civilização moderna ainda não podem ser realizadas com segurança, porque estão dependentes de previsões aproximadas do tempo que está por vir. Os grandes satélites e os computadores ficarão com apreciável parte deste trabalho de previsão, tanto no que diz respeito à agricultura, como ao aproveitamento de mananciais de água, viagens, negócios, acontecimentos esportivos e até planejamentos de programas para as férias. Dentro de poucos anos, só as economias que se tiverem feito no campo da agricultura serão suficientes para cobrir muitas vezes o preço gasto com os satélites. E um satélite não é nada barato. Mas isto é apenas o início. Logo que o homem tenha conseguido um domínio absoluto sobre as forças que comandam as condições atmosféricas e o clima, poderá fazer alguma coisa por elas. A produção de chuva com um bombardeamento de informações de nuvens já foi feita com sucesso. Com o tempo, o homem há de encontrar outros meios mais eficazes de comandar a imensa máquina meteorológica e de a fazer funcionar como ele quiser. Na era vindoura da engenharia planetária, poderemos encomendar o tempo e o clima a nosso gosto. O controle do tempo e do clima só pode ser bem-sucedido se todo mundo trabalhar para isso. Os povos de todas as nações terão de trabalhar em conjunto, se quiserem conquistar o objetivo comum. Esta será talvez a mais importante recompensa que podemos esperar dos nossos esforços para conquistar o espaço: a criação de forças poderosas para a manutenção da paz
e para o mútuo entendimento entre as nações. Para a humanidade, a Terra é, de longe, o mais importante planeta de todo o Sistema Solar. Os satélites resplandecentes que se colocam no espaço serão muito mais úteis se forem usados como instrumentos de pesquisa do nosso planeta, e não como armas. Podem muito bem ser planejados, construídos e colocados em órbita, pelo esforço conjunto de todos os povos do mundo. E como primeiro triunfo desta nova arte de voos espaciais, os satélites poderão obter o mais importante de todos os objetivos: a criação de uma Terra que seja mais útil e que mereça a confiança de todos nós.